Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E4Equality, o podcast do núcleo da E4C da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. A nossa convidada hoje é Sofia Jamal, a responsável pelo projeto Protege Mais, que tem como objetivo a formação e a sensibilização de profissionais para a prevenção da mutilação genital feminina, sendo este um dos projetos desenvolvidos pela Associação Gentopia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, é um gosto de estar aqui. Para quem possa não conhecer, o que é a Associação Gentopia, que projetos é que desenvolvem e, mais especificamente, o que é o projeto Protege Mais? Então, a Gentopia é uma associação sediada no Porto, uma associação não governamental que se dedica a temáticas relacionadas com a diversidade humana, nas suas várias dimensões e manifestações. Em específico, o projeto Protege Mais dedica-se à mutilação genital feminina e pretende capacitar profissionais e futuros e futuras profissionais, portanto, neste caso estudantes, de áreas que são consideradas prioritárias em matéria de violência contra as mulheres, mas em particular a mutilação genital feminina, que são a medicina, a enfermagem, a psicologia, o serviço social, a educação, capacitá-los e capacitá-las para conseguirem identificar, prevenir e atuar responsavelmente nos casos de mutilação genital feminina em Portugal. É essa a nossa missão. Este projeto já agora acrescentando aqui, teve 2 edições já, está no final da sua 2ª edição. Nós começámos a atuar em 2019. Neste espaço de tempo já concretizámos 20 ações de capacitação que envolveram todos estes profissionais que mencionei, mais de 300 pessoas que já passaram por nós e por isso estamos muito contentes com estes resultados e esperamos continuar no futuro. Esperemos que sim. Muitas vezes eu acho que existe um pouco a crença de que a mutilação genital feminina se restringe apenas à remoção total ou parcial do clitóris, mas é muito mais do que isso e há vários tipos de mutilação genital feminina. Será que podia explicar em si o que é mutilação genital feminina de uma forma mais correta e mais completa? Sim, a mutilação genital feminina consiste em qualquer procedimento que lesione ou que cause dano aos genitais femininos, por razões não médicas. E, portanto, isso integra uma variedade muito grande de práticas, algumas das quais estão descritas, há um padrão que é realizado, e aí temos 3 tipos em particular, que podem ou não envolver a remoção parcial ou total, como dizia, de órgãos genitais femininos externos, mas todo outro tipo de práticas que lesionem os genitais femininos por razões não médicas são também consideradas práticas de mutilação genital feminina. E qual é a razão que se usa muitas vezes para justificar ou para explicar o porquê desta prática e porque é que ela existe e porque é que ainda ocorre? Ela ocorre em muitas partes do mundo, não é? Sabemos que faz parte das tradições de uma série de países, mais de 30 países, dos quais nós temos conhecimento, pelo menos. E, portanto, há vários motivos que vão sendo apontados para a continuidade desta prática. Às vezes são apontados motivos estéticos, às vezes são apontados motivos relacionados com a saúde, até mitos relacionados com a saúde, mitos relacionados também com a obrigação religiosa, que é falsa, que na verdade não está previsto em qualquer religião a obrigação da prática da mutilação genital feminina, nem ela é apoiada por nenhum líder religioso de nenhuma religião. Mas há mitos relacionados com isso e que vão sendo usados para justificar a continuidade das práticas. Acima de tudo, é uma prática tradicional e, portanto, é algo que faz parte da identidade e dos rituais de uma série de culturas. São práticas milenares também, profundamente enraizadas, e que são mais um dos mecanismos de controlo da sexualidade feminina, neste caso, mas das mulheres de uma forma mais genérica, dos quais temos tantos exemplos, não é? Esta é apenas mais uma manifestação específica de algumas culturas, sim. O objetivo, em grande parte destas culturas, não é provocar dano nestas crianças que passam pela prática da mutilação genital feminina. Isso é algo que também convém, se calhar, aqui reforçar. Ao contrário de outras práticas violentas e de outras violações de direitos humanos, porque é disso que estamos aqui a falar, uma violação dos direitos fundamentais das mulheres. Mas ao contrário de outras manifestações, neste caso, a intenção não é, na maioria das vezes, provocar dano. Não há sequer consciência sobre esse dano que é provocado. A intenção é promover a inclusão e a verdadeira integração daquela criança na sua comunidade.
E a não conformidade com essa prática é que, de facto, é um fator de exclusão e é um fator que vai estigmatizar e excluir aquela criança da sociedade. Portanto, quando a prática é realizada, quando passa uma criança por este ritual, o objetivo das famílias, dos pais, das mães, é promover a sua integração. E nesse sentido há questões de sensibilidade cultural também que são aqui chamadas e que são importantes no próprio discurso que temos durante a prevenção e a intervenção com esta temática. Dois aspectos que mencionou agora que acho interessante é a questão de, por um lado, não ser necessariamente o objetivo, apesar de acabar por o fazer, de lesar de alguma maneira as pessoas, as mulheres que são vítimas deste ato de violação de direitos humanos, e o facto de serem crianças, porque no fundo muitas vezes, e na maioria dos casos, são crianças, certo? Sim, na maioria das vezes acontece em crianças muito jovens. Em média acontecerá até aos 15 anos, embora não seja uma garantia, pode acontecer mais tarde, mas até aos 15 anos é quando costuma acontecer mais vezes, e em particular em crianças na primeira infância, não é? Portanto, ali até à idade escolar será quando ela é mais vezes praticada, porque só a própria entrada para o ambiente escolar já vai depois implicar esta confirmação, se a prática já se realizou ou não, como uma forma de inclusão destas crianças. Portanto, sim, é realizada com crianças muito, muito jovens, cada vez mais jovens também, sabemos isso, cada vez mais cedo. Retomando o ponto que a Joana assinalou, de muitas das vezes não haver aqui uma intenção de causar dano, de facto nem há muitas das vezes uma consciência sobre o caráter criminal da prática. Não é? É vista como uma prática que faz parte da identidade e das tradições destas culturas, e não é algo que se percepcione como sendo limitativo ou danoso para a saúde sexual, reprodutiva e até psicológica destas crianças que se tornarão mulheres. É importante, se calhar, referir também aqui, já que falámos nas crianças, que as crianças estão em risco, sim, é durante esta fase que se pratica, na maioria dos casos, a mutilação genital feminina, mas depois, ao longo do ciclo de vida desta mulher, pode haver repetições destes atos, e sobretudo quando nós temos situações de gravidez e de parto, por exemplo, e há alterações à genitália feminina, a mulher pode até voluntariamente submeter-se novamente a procedimentos que se enquadram como mutilação genital feminina. Portanto, o risco continua presente ao longo da vida. Sim, na pesquisa que fizemos, revelou que algumas vezes são as próprias mulheres que se submetem, ou antes do casamento, ou mesmo já depois de casadas, a esse tipo de práticas. Mas é mais comum ser voluntário ou ser ainda na infância? Tenderá a ser na infância mesmo antes da criança ter qualquer palavra a dizer sobre o assunto, não é? Mas ao longo da vida estes procedimentos podem ser repetidos, como dizia, e portanto é possível sim que a mulher se submeta voluntariamente a este procedimento mais do que uma vez ao longo da vida, sempre que há necessidade de, por algum motivo, retomar um estado anterior de aparência ou de apresentação dos seus genitais. O parto é um exemplo muito flagrante disto, não é? Se nós tivermos uma situação, não sei se posso dar um exemplo mais específico, talvez um pouco mais gráfico, mas um dos tipos de mutilação genital feminina, conhecido como a infibulação, consiste no selamento dos pequenos e grandes lábios, não é? Fazendo com que o orifício vaginal fique muito estreito ou até praticamente imperceptível. Ora, se nós temos ao longo da vida processos de gravidez e tudo mais que vão revertendo de alguma forma este processo, podemos ter mulheres que se submetem novamente então ao procedimento para voltar ao estado inicial após a primeira infibulação. São as chamadas reinfibulações. Sim, uma coisa que disse foi o facto de ser uma prática criminal, e acho que se calhar agora é importante referir neste ponto que o Código Penal português efetivamente prevê esta prática como um crime, no artigo 144A especificamente, e é uma violação de direitos humanos, e ia-lhe perguntar que tipo de consequências é que tem para as vítimas no dia a dia e mesmo em termos físicos. Não sei que tipo de consequências é que tem.
A mutilação genital feminina ou o enquadramento criminal? A mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina tem consequências muito amplas, dependendo do tipo que é praticado e dependendo das condições e da idade em que é praticado, como é lógico, vai deixar repercussões diferentes. O tipo de consequências mais reportadas são complicações e dificuldades ao nível uroginecológico, ao nível da função sexual e reprodutiva, e outros problemas que daí podem surgir também, não é? Desequilíbrios a estes níveis. O outro lado desta questão são as consequências psicológicas, digamos assim, não é? E podemos ter contextos mais ou menos propícios ao desenvolvimento de stress pós-traumático, ansiedade, depressão, enfim, um conjunto de consequências de qualquer prática violenta sobre o nosso corpo ou sobre a nossa integridade, não é? De qualquer forma. Portanto, sim, as consequências são muito variadas e permanecem ao longo da vida. É importante também dizer que estas consequências podem ser mitigadas e podem ser tratadas. E daí a importância de sinalizarmos estes casos. Não é algo que fique estanque no tempo, pode progredir inclusivamente no sentido de uma reabilitação. E, portanto, quer do ponto de vista físico, médico, quer do ponto de vista do apoio psicológico, há algo a fazer para melhorar a qualidade de vida e a função a todos estes níveis, desde a função sexual à função ginecológica, urológica e tudo mais. Há coisas a fazer e a identificação destes casos passa precisamente, a importância da identificação dos casos passa precisamente pela oportunidade para intervirmos e melhorarmos a saúde, o prazer e a qualidade de vida em geral destas mulheres. Sim, e acredito que em termos físicos seja um pouco mais, a medicina esteja mais avançada do ponto de vista da reabilitação do corpo e dos órgãos genitais femininos, mas em termos psicológicos, acha que a medicina consegue dar uma resposta, ou tem dado uma resposta positiva aos casos que são sinalizados e que há uma boa forma de tentar mitigar aquelas que são as consequências da mutilação genital feminina? Uhum. Sabe que um dos grandes obstáculos que nós temos ainda é o desconhecimento nestas matérias. Não é? Nós começamos a ter cada vez mais sinalizações, o que é bom, identificar as pessoas que temos a viver no nosso território, que passaram por esta experiência e que podem ser ajudadas. Mas nós não temos ainda muitos detalhes sobre o que é feito efetivamente no seguimento destes casos, por exemplo. Não é? Ainda lutamos para sinalizar e o resto são como etapas subsequentes às quais ainda não prestamos assim tanta atenção, nomeadamente na produção de dados a longo prazo, não é? Dados longitudinais, por exemplo, sobre o seguimento destes casos. E, portanto, eu não tenho muita informação para lhe dar a esse nível. Se calhar é preciso alguma cautela ou alguma reserva quando dizemos que a medicina estará já suficientemente evoluída para lidar com a reabilitação dos corpos destas pessoas. Não tenho tanta certeza que seja assim, até porque nos falha muito a preparação de profissionais, nomeadamente os profissionais de saúde, para saberem identificar e para saberem, a partir daí, intervir nestes casos. E, portanto, aquilo que nós sabemos que é a realidade reportada corresponde apenas a uma pequeníssima parte do que se estima que exista em Portugal. E só essa pequeníssima parte é que estará a ser devidamente acompanhada e intervencionada. Do ponto de vista físico já temos estes desafios, não é? Que é as pessoas não serem identificadas, não serem sinalizadas. Do ponto de vista psicológico, eu diria que temos barreiras adicionais, porque depois há a dificuldade de perceber também, de uma forma culturalmente sensível, como é que podemos trabalhar estas temáticas sem estigmatizar as culturas de origem, que não é isso que se pretende. Censuramos a prática, não censuramos a cultura de origem, nem censuramos as tradições e as crenças daquelas pessoas. Mas isso coloca-as em xeque, porque ao enquadrarmos a realidade que nos é apresentada como algo que é matéria criminal no nosso país, às vezes até nos países de origem já, mas tendo aqui como referência Portugal, é matéria criminal. É algo que consideramos uma violação de direitos humanos, mas que ao mesmo tempo sabemos que faz parte das referências culturais daquela pessoa, sabemos que não foi feito com a intenção de lhe causar dano e que a põe numa posição muito vulnerável em relação à integração na sua comunidade e à relação com os seus familiares diretos, por exemplo.
há muitos desafios nesta intervenção, não é? E a capacitação de profissionais tem acontecido, estamos num bom caminho nesse sentido, mas é algo que precisa ainda de caminhar muito mais, que precisa ainda de ser muito mais reforçado para que qualquer pessoa sobrevivente, vítima de mutilação genital feminina, que se dirija a um serviço de saúde ou outro, possa ser imediatamente bem atendida e bem acompanhada durante este processo. Sim, acho que é muito importante reforçar isso de censurar a prática, mas não a cultura e a referência cultural. E acredito que seja um balanço complicado de se fazer entre gerir ou não o que a pessoa se sinta confortável ou até perceber que a prática pode não ser ou não será de toda a mais correta, mas que não é necessariamente, ou de que forma é que isso tem impacto na sua identificação com a sua cultura, com a sua etnia e com a identidade da própria pessoa. Falou muito na questão da sinalização em Portugal. Há um grande volume de casos que são sinalizados ou que tenham ocorrido em Portugal, ou qual é mais ou menos assim a situação no nosso país? O nosso país começou a investir nos últimos anos de uma forma muito intensa na capacitação de profissionais. E isso teve o seu reflexo, portanto, terem as ferramentas e estarem devidamente alerta para saberem identificar a mutilação genital feminina, teve um impacto direto no número de sinalizações. Estas sinalizações, que têm sido mais a cada ano que passa, em 2022 foram 190, não correspondem necessariamente a novos casos, não correspondem a mutilações que foram praticadas durante o ano passado. Correspondem sim a pessoas que são vítimas ou sobreviventes de mutilação genital feminina, que vivem no nosso país e que foram identificadas como tal. Na maioria dos casos, essa mutilação aconteceu há muitos anos atrás, não é um episódio recente sequer, mas foi agora que foram identificadas. E como eu já disse, essa identificação é fundamental para que nós possamos a seguir apoiar estas pessoas, não é? Apoiá-las naquilo que sejam as suas necessidades, desde a reabilitação física ao apoio psicológico e à interrupção dos ciclos intergeracionais, a podermos prevenir que novas gerações venham a ser também elas alvo desta prática. Porque sabemos que não é o processo migratório que interrompe a passagem intergeracional destas práticas. E, portanto, nós temos aqui duas situações. Temos vítimas, efetivamente, pessoas que passaram pela prática e que são mulheres adultas, na maioria dos casos, não é? Que passam pelos vários sistemas de saúde, educacional, etc. E, nesses casos, é preciso identificarmos para as podermos apoiar, mas depois temos crianças em risco também. Mesmo crianças que pertençam a segundas ou terceiras gerações de migração, pessoas que possam inclusivamente já ser nacionais portuguesas, não é? Portanto, serem crianças portuguesas que nasceram em Portugal, que residem em Portugal, residiram durante toda a sua vida, mas que ainda assim, por terem esta ascendência, esta origem cultural, étnica, em que se pratica a mutilação genital feminina, estão em risco, mesmo depois de todo este processo migratório estar concluído. Portanto, há aqui um papel também na prevenção de novas mutilações às pessoas que já passaram por elas, como há pouco referíamos, e às novas gerações de crianças que nascem já cá. Isto para reforçar aqui a importância de nós identificarmos os casos em que já aconteceu, porque não é algo que esteja acabado, não é? Não é algo que, por estar já feito ou por ter sido algo do passado, nós possamos dizer que não há nada a fazer. Há muito a fazer e é importante identificar essas pessoas. Portanto, temos tido a cada ano mais identificações, isso é muito positivo. Em relação aos casos, ao local onde estas mutilações acontecem. Nós, por exemplo, do relatório da Direção-Geral de Saúde do ano passado, sabemos que dos casos identificados, apenas um correspondia a uma mutilação feita em Portugal, ou que tenha sido reportada como feita em Portugal. Aquilo que nós sabemos do fenómeno, em contexto português, é que na maioria dos casos as mutilações às crianças e jovens são feitas nos países de origem durante viagens, durante férias, por exemplo, nos países de origem. Mas não deixam de ser pessoas que vivem em Portugal, que são atendidas nos serviços em Portugal e que, portanto, são também da nossa responsabilidade no tratamento, no apoio, na prevenção de novos casos. Não, estava a processar a informação.
É que mesmo a questão de. Porque lá está, no relatório diz mesmo que a maioria dos casos sinalizados em Portugal reportam a que tenham sido feitos em território estrangeiro, mas que apenas um caso como tendo sido feito em Portugal. Mas, pois então, grande parte da prevenção e possível solução para a prática passa muito por treinar profissionais para conseguirem sinalizar e conseguirem entender que a prática foi feita. E então, se calhar, é aí um pouco que Portugal, enquanto país que tem fortes ligações com países africanos, consegue agir ou de alguma forma promover a prevenção através da formação de profissionais. Uhum. Essa é uma das vertentes absolutamente fundamentais, é aí que o Protege Mais atua, por exemplo, não é? Vemos essa dimensão como verdadeiramente estratégica, mas não é a única. E aliás, quando a Joana falava da formação para saber identificar, há uma parte da formação que é fundamental também para saber prevenir. Quando nós falamos, por exemplo, do contexto escolar, os agentes educativos têm um papel primordial no identificar do risco que existe de que a mutilação possa vir a acontecer, mesmo antes dela acontecer. Quando nós sabemos que temos populações pertencentes a comunidades afetadas pela mutilação genital feminina, com taxas de prevalência muito elevadas, e sabemos que há comunidades residentes em Portugal que têm, de facto, estas taxas de prevalência muito elevadas, que podem chegar até aos 90%, por exemplo. Isso dá-nos um indicador de que há uma grande probabilidade da prática continuar a existir nas gerações futuras. A estimativa é de que existam mais de 6.000 vítimas em Portugal de mutilação genital feminina. E mais de 1.500 até crianças em risco. Nós precisamos de conseguir identificá-las precocemente, mesmo antes da prática acontecer. Esse seria o ideal, não é? Conseguirmos perceber quais são os momentos de risco, por exemplo, antecipar que uma viagem ao país de origem durante as férias escolares, durante as férias do Natal ou da Páscoa, por exemplo, podem ser momentos de risco e podermos ativar mecanismos que existem, que estão desenvolvidos, para evitar que isso aconteça. Em último caso, até a interdição dessa viagem, que é possível, se nós conseguirmos antecipar e avaliar esse risco como algo provável de acontecer. Deixe-me dizer-lhe ainda que, em relação a esta prática acontecer fora do nosso território, isso não retira a responsabilidade do Estado português. Aplica-se a este crime o princípio da extraterritorialidade, que nos diz que nós podemos punir as práticas, mesmo que elas aconteçam fora do nosso território. E, portanto, já para não falar que as práticas são crime também nos territórios de origem, já hoje em dia, em grande parte deles, pelo menos. Não em todos, mas em grande parte deles. E, portanto, há aqui uma responsabilidade partilhada. Portugal tem também um papel muito importante na prevenção deste crime. É, aliás, assinalado pela Organização Mundial de Saúde como um país de risco, um país que, por ser fortemente receptor de comunidades migrantes originárias de países afetados pela mutilação genital feminina, deve ter aqui um papel ativo na prevenção e no combate a esta prática. Sim, há muito, pelo menos antes da pesquisa, tinha muita ideia de que a mutilação genital feminina ocorria muito mais ou que não era tão próxima de Portugal e das nossas comunidades. E não sei, parece sempre que é algo muito, muito, muito longe, não sei se é específico. E às vezes, de que forma é que podemos, pronto, sem ser só o Estado, mas nós, enquanto cidadãos comuns, por assim dizer, podemos contribuir para acabar com esta violação de direitos humanos? De facto, eu compreendo aquilo que diz, que pode parecer uma realidade longínqua, não é? Uma realidade muito, muito discrepante daquilo que são as nossas vivências, mas essa não é uma perspectiva realista, se assim quisermos, não é? A verdade é que nós lidamos com este fenómeno diariamente, se calhar sem nos apercebermos nos nossos diferentes serviços, nas nossas diferentes valências profissionais, pessoais e por aí fora. Por exemplo, no caso, nós temos só um estudo de prevalência ainda feito em Portugal, de 2015,
Mas este estudo indica-nos que, por exemplo, na região de Lisboa e Val do Tejo, mais do que 1 em cada 4 profissionais de saúde já contactou com casos de mutilação genital feminina. E, portanto, não é algo assim tão raro, assim tão longínquo, como dizia, não é? É algo que faz parte das nossas realidades diárias, quer nós a vejamos, quer não. E como parece que pode ser aqui interessante também, nesta perspectiva de nos aproximar e não de olhar de uma forma distante ou de uma forma até estigmatizante para esta temática, é percebermos que ela é uma das manifestações de desigualdades de género profundas, estruturais, que existem também no nosso contexto, com manifestações diferentes, não é? Mas com tradições diferentes, com formas diferentes de se manifestar. Mas a verdade é que a mutilação genital feminina só acontece porque existe um pano de fundo discriminatório em relação às mulheres, de exercício de poder e de controle sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres, sobre a sexualidade das mulheres, que é algo comum às culturas ocidentais e a qualquer parte do mundo onde nós vamos, com manifestações diferentes. Portanto, em Portugal teremos outras expressões da violência de género, outras expressões da violação dos direitos humanos das mulheres, mas que partem do mesmo ponto de origem. E, portanto, se nós queremos contribuir para a erradicação desta prática, eu diria que aquilo que é absolutamente fundamental é lutarmos por uma sociedade mais igualitária, a todos os níveis, não é? Para que todas as pessoas possam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas responsabilidades, independentemente das suas características, e não só em relação ao género, também em relação à etnia, à religião, a qualquer outro fator de opressão que possamos pensar, não é? Ou de discriminação. E se nós caminharmos nesse sentido, qualquer ação que estejamos a ter vai ser um passo também para a erradicação da mutilação genital feminina. Vai ser um passo no sentido de eliminarmos todas as práticas de violência contra as mulheres. Portanto, parece-me que há muito a fazer, não é? Há muito que podemos fazer, todos e todas, como dizia, enquanto cidadãos e cidadãs, há muito que podemos fazer nas nossas vidas diárias para contribuir para esse mundo mais igualitário. Sim, acho que tocou aí um ponto muito importante, que é o facto de acabamos por ter nas várias comunidades várias manifestações daquilo que é a desigualdade de género e até violações de direitos humanos, e se calhar deveríamos perder menos tempo no estigma que existe contra a comunidade, sociedade que praticam essas violações, e estar mais preocupados que também temos as nossas e que temos que combater as nossas como as dos outros e erradicar e tentar, tal como disse, conseguir um mundo mais igualitário e mais justo. Tinha Acima de tudo, falado. perceber que não Diga. é. Desculpe, Joana, Não, à só para vontade. complementar, acima de tudo, perceber que não é um problema deles ou não é um problema nosso, é um problema de todos e de De todas, todos, sim. efetivamente, não é? E que vai tendo diferentes formas de expressão. No caso concreto da mutilação genital feminina e no nosso território, aquilo que há a fazer é contribuir para a identificação destes casos, para que nós possamos saber quem são estas pessoas, as tais 6.500 que se estima que cá vivam, para as podermos ajudar, para as podermos encaminhar para todos os apoios que possam precisar e para podermos interromper esta passagem intergeracional das práticas. E aí sim, através de apoios especializados, através de uma cultura de tolerância zero a qualquer violação dos direitos humanos. Sim, as próprias Nações Unidas identificaram o dia 6 de fevereiro como o dia da tolerância zero à mutilação genital feminina. Portanto, não é um problema de certa comunidade, é mesmo um problema de todos e tem que ser combatido, e não estigmatizando ou criando algum tipo de preconceito contra comunidades onde isso tenha bastante predominância e seja explicado de que maneira for, crenças religiosas, não importa, mas sim entender que acontece, aceitar que acontece e tentar combatê-lo. Tal como disse, não só através, achava que muitas vezes partia de uma questão de, não sei, estava a faltar um pouco a palavra, mas de, se quisermos, reabilitação das vítimas e dos sobreviventes, mas também da prevenção. Há formas de efetivamente prevenir, mesmo naquilo que nós achamos que Portugal é um país onde tal não acontece ou que não é longínquo, não é. Acabou de explicar várias vezes que efetivamente temos formas, e é muito importante, e Portugal pode ser uma peça muito importante
para combater esta violação de direitos humanos. E é muito importante, se calhar, termos essa ideia presente, que podemos fazer alguma coisa que não é distante e que é um problema de todos. Se calhar ia-lhe perguntar se tem alguma sugestão para quem queira aprofundar mais este tema, e compreender um pouco melhor porque acontece, o que acontece e o que é a mutilação genital feminina, qual é a sua sugestão? Uhum. Sim, eu trouxe-lhe uma sugestão que é um documentário produzido em Portugal e, portanto, também dando aqui visibilidade à realidade portuguesa, que não nos é alheia. É um documentário produzido pela Inês Leitão e que se chama Este é o Meu Corpo. Sugiro a visualização deste documentário. Há muitos outros filmes ou documentos que trabalham esta temática, mesmo em termos internacionais, mas achei que este era particularmente relevante para lhe sugerir assim, a todas as pessoas que queiram saber um pouco mais sobre a mutilação genital feminina e desconstruir também alguns destes mitos, lá está, que acabou por mencionar até a Joana ainda agora, não é? As crenças que vão estando em torno da prática desta forma de mutilação genital feminina e que, na verdade, não têm fundamento. Eu friso novamente esta questão da religião em que a Joana tocou e, portanto, é algo importante de desconstruir. Esta é uma prática milenar, precede todas as religiões monoteístas, dominantes dos dias de hoje. A mutilação é muitas das vezes associada até ao Islão, sendo o Islão muitíssimo mais recente até do que a prática da mutilação genital feminina nas regiões onde é praticada. Portanto, é uma prática enraizada nestas culturas e nestes países há muito mais tempo do que qualquer religião que lá exista. Não é exclusiva de uma religião só também. Temos a prática disseminada por países com orientações religiosas muito discrepantes. E os líderes religiosos são agentes, são aliados muito importantes também na desconstrução destas crenças. Portanto, são importantes e têm feito um trabalho muito assinalável, muito marcante a esse nível de desmistificar, porque de facto não há qualquer tipo de fundamento religioso em nenhuma religião para a prática da mutilação genital feminina. E podemos ir por aí fora nos outros mitos, nas outras crenças e continuar esta desconstrução, não é? Portanto, também aqui os meios de comunicação social, por exemplo, têm um papel importante na forma como comunicam sobre o tema e sobre os dados e sobre as crenças e as comunidades que o praticam. Enfim, é realmente um trabalho de todos e de todas, um esforço para erradicarmos esta prática. Sim, há um grande estigma em relação à mutilação genital feminina e, por consequência, às comunidades que o praticam. E pronto, não é? Sem conversarmos e chegarmos e entendermos que não, lá está, que não parte de nenhuma religião, são práticas antigas e que em cada comunidade vão ter a sua justificação, mas que não devem acontecer e que devemos combater. É muito importante sempre termos uma posição mais tolerante e compreensiva da- das outras comunidades. Às vezes as pessoas partem sempre de uma posição de algum preconceito, o que nunca ajuda, depois acaba sempre por tapar aquilo que é o verdadeiro problema e depois perde-se no caminho. Sim, e afastar as pessoas, não é? Que não é de todo aquilo que queremos. Sim, é através da conversa que podemos chegar a algum lado e do reconhecimento de que todos e todas fazemos parte deste problema, lá está. Não é algo exclusivo de determinadas comunidades ou determinados países. É um problema de todos e de todas. Queria agradecer imenso por ter aceito o nosso convite e por esta conversa. Foi muito interessante e muito informativa. Muito obrigada mesmo. Joana, eu é que agradeço por estarem a dar visibilidade a este tema e da nossa parte disponham sempre que precisarem. Muito obrigada.